Agora vamos com uma notícia de última hora, exclusiva, inclusive, da nossa repórter lá de Brasília, Rani Veloso. Vamos abrir, por favor, aqui. Mota marca uma reunião sobre regulamentação de aplicativos. O presidente da Câmara, então, falou: não querem regulamentar, porque o relator rebateu a situação do Uber, né? Os embates que eles estão tendo com o aplicativo, porque o Uber não estava querendo se adequar a algumas colocações ali da lei. Então, o presidente da Câmara dos Deputados marcou para o dia 3 de fevereiro uma reunião para discutir o texto do PLP, que prevê uma regulamentação do trabalho dos motoristas de aplicativo. A agenda foi definida após ligação de Mota ao relator da proposta, o deputado Augusto Coutinho, do Republicanos do Pernambuco, nesta segunda-feira, e sinaliza um avanço na tramitação. Segundo Mota, o Uber, os aplicativos realmente de motoristas ali que fazem esse serviço em todo o Brasil, eles não querem regulamentar, eles não querem mexer na situação, porque, segundo eles, o lucro é muito grande, né? Então, eles fazem como querem, segundo o Hugo Mota relatou aí nessa reunião. Então, a gente vai continuar analisando essa exclusiva, é da Rani Veloso e está no nosso site, jovempan.com.br. É um tema delicado, um tema ainda sensível, que vai ali precisar de muita conversa entre os parlamentares e também entre os aplicativos que fazem esse trabalho. Vamos chamar os nossos analistas, começando pela Luana Tavares agora. Luana, o que eu percebo é que falta uma série de direitos do trabalhador nesses aplicativos. Seguro de vida, um seguro ali também no acidente. Eles não têm ressarcimento de nada pelo que acontece durante a corrida. Então, faltam realmente uns respaldos para esse motorista que, na verdade, trabalha muito, né? Tem que trabalhar muito para ganhar um pouquinho, porque a maior parte sempre fica, às vezes, com o aplicativo, né? O lucro maior é do aplicativo. E aí, realmente, essa regulamentação, você acredita que pode ser bem-vinda? Sim, Márcia. Quando a gente fala nesses novos modelos, e que agora já estão até ficando antigos, né? Porque essa discussão também é antiga, desde que o Uber iniciou suas atividades aqui no Brasil, a gente discute a regulamentação e há muita resistência, até porque naquele momento era ainda assim uma atividade nova, né? Essa atividade de plataformas conectando os prestadores de serviço. Hoje a gente tem diversos outros serviços com esse mesmo modelo. Foi amadurecendo a discussão, mas ainda assim, os pontos mais frágeis, mais sensíveis, que são esses que você colocou também, isso relacionado a, por exemplo, outras categorias como motoboys, ou até aqui em São Paulo, a discussão que a gente está tendo sobre mototáxi, tudo isso envolve, sim, uma adequação nas políticas públicas, uma adequação econômica também, tendo em vista as mudanças que a gente teve na reforma trabalhista, mas também muitas outras que a reforma não conseguiu abranger, até porque o debate, né, que se conseguiu fazer foi esse naquele momento, mas muitas outras mudanças aconteceram com uma velocidade muito rápida, como Uber, aplicativos de entrega de alimentos, entregas de encomenda. Então, é muito importante, sim, porque quando o argumento principal que eles usam a gente dá liberdade para os motoristas, porém, essa liberdade muitas vezes não se traduz em segurança, e esse é o ponto mais crítico, né, Márcia, quando a gente fala sobre uma atividade de trabalho, né, uma atividade, laboral, que haja segurança e que haja ali todos os pontos que fazem com que não tenha uma competição desleal também nesse setor. A gente está lendo também aqui alguns outros pontos da proposta. É claro que eles não vão ter vínculo empregatício, né, como muitos queriam. Mas existe, por exemplo, um teto para que o valor da corrida seja ganho pelo motorista ou pela empresa. Então, a proposta estabelece um teto máximo de 30% do valor da corrida que pode ser retido pelas plataformas. O restante ficaria, então, para o motorista. Estamos também dando uma espécie de 13º ao motorista. Em dezembro, em cima do trabalho deles, eles podem cobrar mais 30%.
30%, também está no relatório. O Brasil hoje é o segundo maior mercado de Uber no mundo. A empresa atua há cerca de 10 anos no país. Agora, vendo o lado também da Uber, como é que seria, Diego Tavares, essa adaptação, né? Imagina você ter que colocar todo mundo num tipo de seguro de vida ali para o cara trabalhar. Também não vai sair barato para a empresa, né? O que de fato a gente consegue chegar num meio termo para que adeque, dê segurança ao motorista e também seja viável por parte da empresa? Essa é a questão de $1 milhão, Márcia. É sobre exatamente o que a Câmara está debruçada nesse momento. Não me parece adequado, de fato, submeter os motoristas de aplicativos, os entregadores, ao regime de CLT. A CLT é uma legislação importante, mas foi edificada lá na década de 40, muito mais preocupada com aquilo que causou nas pessoas o mercado escravagista do que sob a perspectiva do futuro que reservava a era dos aplicativos, dessas novas modalidades de trabalho. Então, de fato, o regime trabalhista que nós temos hoje no Brasil não atende à dinamicidade dessas relações entre o motorista e o aplicativo. E quando você toca no ponto daquilo que aumenta o custo da empresa, nós temos uma dinâmica que é praticamente padrão. Aumentou o custo de operação, isso é repassado. Então, acredito eu que a Uber, por exemplo, e os outros aplicativos que operam dessa forma, se tiverem um encarecimento de sua operação no país, vão repassar parte para a remuneração dos próprios usuários, dos próprios motoristas, dos próprios entregadores e vão repassar também parte disso ao mercado consumidor, ou seja, vai encarecer o custo desse serviço para todas as pessoas de modo geral. O grande desafio, de fato, é encontrar o meio termo de uma proteção adequada para o trabalhador, mas também que não assoberbe muito a operação da empresa, porque nós sabemos, uma das principais questões, uma das maiores reclamações daqueles que produzem emprego hoje no Brasil é o custo de se manter um funcionário registrado. Grande parte das empresas aqui no Brasil sequer conseguem registrar o seu primeiro funcionário diante de tanta burocracia, mas certamente o tema será amplamente debatido no parlamento.